É tão bom podermos juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa transmitir para nós aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, olha cada um individualmente que vai ouvir essa palavra, onde sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode fazer a verdadeira aplicação da Tua santa palavra. E nós te pedimos que o Senhor o faça em nome de Jesus. Amém? Vamos falar hoje sobre algo que não falamos comumente, que é sobre murmuração. A palavra murmuração vem do latim murmurare, que significa dizer em voz baixa, falar contra alguém ou algo, dizer mal, conceber mau juízo, conversar difamando ou desacreditando, apontar faltas, censurar ou repreender disfarçadamente. A murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é alvo da murmuração. Nós podemos encontrar na Bíblia vários exemplos de murmuração. O povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus. Com essa atitude, eles demonstravam sua ingratidão pela provisão de Deus, e isso refletia uma falta de confiança nas promessas e no cuidado do Senhor. Isso fica muito claro nos textos que registram o tempo de peregrinação de Israel pelo deserto. Mesmo após Deus ter tirado milagrosamente os israelitas do Egito e ter manifestado o seu poder diante deles, ainda assim aquele povo murmurava contra Deus. Apesar de muitas vezes parecer que o povo tenha murmurado contra Moisés e contra Arão, na realidade eles murmuravam contra o próprio Deus. Em certa ocasião, Moisés diz isso explicitamente. Nós podemos ver aonde se encontra lá em Êxodo 16:6. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A murmuração de Israel em Refidim foi tão grave que o texto bíblico identificou aquela atitude como algo que colocou Deus à prova. Vejamos lá em Êxodo 17, 2 a 7. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Infelizmente, a murmuração foi um comportamento que caracterizou a incredulidade de Israel e sua desesperança na providência de Deus.
Inclusive, esse exemplo negativo foi lembrado pelos escritores do Novo Testamento como advertência aos cristãos. Vamos ver alguns textos. 1 Coríntios 10, 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Hebreus 3, 12, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Deus ouve a murmuração dos seres humanos. Em Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Salmos 101:5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Vamos ver em Números 14, 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Nós não devemos murmurar. As Escrituras condenam claramente essas reclamações que saem das nossas bocas, dos nossos corações. Isso significa que ela jamais deve ser um comportamento que caracteriza o povo de Deus. Isso não é o plano de Deus para nós. Murmurar é algo tão perigoso que Judas, em sua epístola, relaciona a murmuração diretamente com o comportamento dos falsos mestres. Ele diz que as pessoas ímpias e apóstatas vivem em rebelião contra Deus e a sua autoridade e certamente enfrentarão o julgamento divino. Seria bom nós darmos uma olhada em Judas capítulo 15, versículo 15, porque é um capítulo único. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas ainda define essas pessoas da seguinte forma no versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, na vida cristã, definitivamente não deve haver espaço para murmuração. Por isso, o apóstolo Paulo adverte os crentes a jamais murmurar, como fizeram outrora os israelitas. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Em Filipenses 2,14, Paulo nos ensina: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Portanto, não devemos murmurar. Ao invés disso, devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito e a sua provisão para conosco. Vejamos o conselho de Pedro em 1 Pedro 2,1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Vamos então deixar de lado, gente. Esse é o conselho dos apóstolos para nós. Por fim, vejamos as palavras de Jesus em João 6,43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Palavras de Jesus. Não murmureis entre vós. Parece que é um mandamento, não? Ao invés de reclamarmos diante dos fatos que não compreendemos ou que não nos agrada, devemos entender que Deus tem um plano especial
para cada um de nós e que Deus é dono do tempo e sabe como lidar conosco, lembrando-nos que, mesmo sendo pecadores, fomos escolhidos por Cristo Jesus, que nos redimiu sem merecermos, e passamos a ser considerados filhos de Deus através de Jesus, tendo acesso gratuito à vida eterna. Romanos 5, 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que beleza! Salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ao invés de murmurar, vamos ter o coração grato a Deus e louvar a Ele, como está escrito lá no Salmo 9, 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Eu cantarei louvores. Salmo 100, versículo 4. Entrarei pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Ah, glória a Deus! Mesmo com tudo que nós já falamos, pode ser que você ainda tenha alguma dúvida no seu coração. Pode ser que você se acha injustiçado por Deus, e pode ser que tenha muitas questões que não foram ainda respondidas. Do tipo, por que estou passando por provações? Por que o meu vizinho tem tantas coisas e eu estou aqui pagando dívidas? Por que ainda não alcancei a bênção que tanto espero? Por que estou sendo perseguido no trabalho? Por que já estou há tantos anos e não recebo nenhuma promoção? Por essa razão, eu gostaria de terminar exibindo o testemunho de Nick. Espero em Deus que ele possa usar o vídeo deste seu servo para abençoá-lo e produzir um agradecimento genuíno em seu coração pelo que ele já tem feito na sua vida. E ao invés de murmuração, saia dos seus lábios somente o louvor, que é devido ao grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. A seguir, o vídeo, o testemunho da biografia da vida de Nick. Amém. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful.
It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hand. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years.
Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That he hasn't forgotten your pain, he hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus.